Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do Conquistar. Eu sou a professora Lúcia Santos, professora de arte, e vou estar aqui nesse momento com vocês. Então, vamos para a nossa aula. A nossa aula é a 16, Arte, Teu Corpo, Minha Arte. O nosso objeto de conhecimento é a concepção da arte. E agora nós vamos para a nossa dúvida. Vamos lá? Então, trouxe para vocês aqui duas dúvidas. Qual é a primeira? Você sabe o que é body art? E aí, vocês observando a imagem, nós temos uma segunda dúvida. Vamos ver? Qual a diferença entre happening e performance? Eu vou dar um tempo para vocês refletirem aí e voltamos daqui a pouquinho. Então, ao iniciarmos nossa aula, nós falamos sobre body art. O que é body art? Vocês podem perceber aqui, através da imagem, que o corpo ele passa a ser o suporte. Então, é a arte do corpo. O corpo vai ser o papel de, vamos dizer, apropriar. Vai ser aonde o artista vai depositar a sua obra de arte. Antes, os artistas utilizavam o quê? A tela, as paredes, os ambientes. Agora não, o artista quer que o próprio corpo seja o suporte da sua arte. Então, nesse momento, não vai ser apenas uma tatuagem. O corpo não vai se limitar apenas na tatuagem, mas até o próprio sangue, né? Até a própria dor de se fazer a arte, utilizando o corpo como suporte. Certo? Então, a partir daí, nós podemos seguir, ver alguns conceitos que vamos falar sobre essa body art, tá? Então, a partir daí, esse suporte que é o corpo, transforma o artista não como um mero espectador, mas sim a própria arte. O seu corpo passa a ser a própria arte. Vamos ver mais algumas imagens sobre essa arte? Vamos lá? Então, aqui nós temos essas 4 imagens que representam, né, a body art. É aquilo que eu falei. Deixa o suporte, a parede, as instalações, o ambiente, e o corpo vai se apropriar da arte, da inspiração. Mas ele não vai se limitar apenas em pintura, tá? Temos um outro tipo de body art também. Vamos ver outro estilo? Aqui nós temos o quê? Tatuagens, maquiagens, escarificações, que dá um certo, né? Você sente como se fosse a dor. Aqui foi tirado pedaço de pele, tá? Para fazer como se fosse uma tatuagem. Mas uma tatuagem, vamos dizer, tirando pedaços de pele. Então, entre outras formas, são formas de modificar o próprio corpo, tá? Então, o suporte passa a ser o corpo, a pele, que não vai utilizar apenas a tatuagem. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? E aí, em alguns casos, a body art pode assumir o papel de ritual ou apresentação pública, aproxima-se de outras formas de manifestações, como o happening, e a performance, que nós vamos ver o diferencial nesse processo. Então, quando o corpo, o artista cede o seu corpo, apenas o modelo cede o seu corpo, o público participa dessa performance, participa desse momento. Tá? Então, a partir do momento que o corpo se transforma no suporte da arte, ele apenas não vai manusear, mas ele vai ser a própria arte, tá? Como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Vamos ver outro conceito? Passando, então, outras vezes sua comunicação com o público se dá através de documentação por meio de vídeos
ou fotografias. É aquilo que eu falei para vocês. O artista ele vai se apropriar, ele vai produzir aquela pintura no corpo, quando é pintura, né? E ele vai fotografar, ele vai fazer vídeos, passo a passo, como foi produzido aquela obra de arte, a body art. Então, utilizando, mais uma vez, o corpo como suporte, a arte vai se perpetuar através de quê? Através da fotografia, dos vídeos. A não ser que seja tatuagem, mas geralmente eles utilizam o quê? Pintura. E as scarificações, que são essa aqui que vocês estão vendo, que tiram um pedaço da pele. Mas vai ter muitas coisas ainda que vai instigar. É como se o público sentisse a dor daquele momento que está sendo produzido a arte, certo? E aí, qual é essa diferença da performance, né? Então, o Rembrandt e a performance é o seguinte: o Rembrandt, o público, ele vai participar, ele vai movimentar, ele vai estar com a arte naquele momento. Ele tem que fazer parte do movimento, da performance. Já a performance, às vezes o público ele fica apenas observando, ele não vai poder participar, tá? Ele vai observar e o corpo vai ser a obra de arte, o corpo vai ser o suporte, mas o público vai ficar apenas observando. Em outro momento, não. O público ele vai poder participar ou até mesmo emprestar o seu corpo para fazer parte daquela obra de arte, tá? Que nós vamos ver uma imagem aí, uma próxima imagem aqui, representando justamente o público participando, o público interagindo com a obra sendo produzida. Não só o corpo, mas como ele é visto pelo artista, como ele pode ser representado. A performance não, a performance ele vai ter justamente o poder de movimentar, de usar a pintura, os movimentos, mas o público vai ser apenas, às vezes, em alguns casos, o espectador. Vamos ver o conceito agora? Então, aqui nós temos o conceito, né, que é o acontecimento, diferencia essa da performance pelo fundamental participação do público, o que gera um caráter de imprevisibilidade. O que é isso, gente? Vai ser imprevisível. O público ele vai ser convidado a participar em um momento inesperado. Gera toda aquela movimentação entre artista e público. Aqui nós temos uma outra imagem que eu trouxe para vocês, justamente da performance, aonde o público vai ser o espectador. Claro que a performance, o artista ele pode percorrer pelo público, ele pode se movimentar através do público, mas o público vai ter o papel apenas de quê? De participar, de apenas observar. A participação dele vai ser apenas como espectador. E dentro desse contexto, né, da body art, o corpo ele tem esse papel muito importante na movimentação, na forma como ele vai interagir com o público. Então, nesse momento, a performance que eu trago para vocês agora o conceito. Vamos ver? Então, a performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte, enquanto os espectadores observam, né? Já no acontecimento, que é a tradução em português, o público costuma participar também da ação. Aquilo que eu falei para vocês, um apenas observa e o outro participa da ação. Continuando. No que se refere à performance, ela é mais cuidadosamente elaborada, o que pode ou não ter a participação dos espectadores. Nesse último caso, a performance pode ser registrada e documentada em fotografias ou vídeo, e este ser o produto do trabalho a ser exibido, certo? Então, continuando, duas técnicas ou práticas comuns na body art são a pintura corporal, tá? O que é a pintura corporal? Envolve a aplicação de tintas, pigmentos ou materiais diversos diretamente sobre a pele do artista, criando uma obra de arte
temporária no próprio corpo. Eu trouxe aqui uma imagem para representar justamente essa pintura corporal. O artista, ele se apropria. E essa obra aí, ela foi filmada passo a passo como foi feito. Então, foi registrado o quê? Através da fotografia e do vídeo. E nós temos um outro tipo de body art, que é a suspensão corporal. Nessa prática, o artista utiliza ganchos ou outros dispositivos para suspender parte do corpo no ar, criando uma performance visualmente impactante e muitas vezes simbólica. Olha a imagem que eu trouxe para vocês para representar essa body art, que é a suspensão. Então, o corpo é preso em ganchos, como vocês estão vendo. E o público, a intenção desse momento do artista é justamente que o público tenha essa sensação de dor, essa inquietação, certo? Então, meus queridos, nós falamos da body art, que é o quê? Justamente a utilização do corpo enquanto suporte para o artista. Tivemos N suporte durante a história da arte, mas nesse momento o corpo ele passa a ser a performance, o suporte. Então agora nós vamos para o nosso checklist. Vamos lá? Muito bem, então nosso checklist sobre a body art, nós vamos trazer as primeiras imagens. Vamos ver? Então, aí nós temos essas duas imagens. Então, no body art, o que que acontece? O corpo, ele passa a ser o suporte. O artista, às vezes até o próprio corpo do artista, ele passa a ser o suporte para apresentar a sua obra de arte, que vai desde a pintura, tatuagens e etc. Certo? E aí, vamos ver mais, nós temos o que sobre a body art? Vamos lá? Body art ou a arte do corpo. Tatuagens, maquiagens, escarificações, né, que é aquela quando tira um pedaço da pele, não é verdade? Transvestimento, entre outros, são formas de modificar o corpo. Então, a body art ou a arte do corpo, o que que nós podemos falar mais um pouquinho sobre ela? Vamos ver? Dessa maneira, o corpo humano, seja do artista ou de um modelo, passa a ser a tela. Daí, a aproximação com body painting, ou pintura corporal, bem como o comunicador de ideias, ou seja, o mais importante veículo em que o artista vai explorar sua obra viva. Aí nós trouxemos algumas imagens para vocês, que nesse momento vai o quê? O artista chama o público a participar, o público vai interagir, outro não, apenas o artista vai fazer a sua performance sem a participação do público, certo? E aí, qual seria esse conceito? Vamos ver? Então, que é em português, o acontecimento, diferencia-se da performance. Diferencia-se da performance por quê? Pela fundamentação participação do público, ou que gera um caráter de imprevisibilidade, certo? Vai ser imprevisível, o público vai ser chamado ou não a participar. E aí, continuando, e está relacionado também, né, justamente à performance e ao acontecimento, que muitas vezes os termos são descritos como sendo a mesma coisa, mas tem um diferencial. Ou o público vai participar ou não vai participar. Continuando. Alguns estudiosos dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos de manifestações artísticas. E qual seria esse diferencial? Vamos ver? A performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte, enquanto os espectadores observam, tá? Já no happening, o público costuma participar também da ação. Então, quando o público participa, ele é chamado até mesmo em fazer a pintura, em fazer movimento, certo? Então, dentro desse contexto que vai acontecendo, o body art, ela vai trazer esses dois tipos também, que é justamente a pintura corporal, certo? E o próprio corpo enquanto suporte dessa arte.
utilizando a pintura, também utilizando a pintura, ou a escarificação, que é justamente quando tira um pedaço, e aí, ou então o gancho, quando ele pendura a própria pele, e o público se sente inquieto, não é verdade? É como se ele quisesse que o público sentisse a dor que ele está sentindo. Isso para chamar a atenção. Então, a body art, que trabalha como o corpo como suporte da arte. É um outro movimento, é um movimento muito contemporâneo, muito atual. Certo? Então, agora nós vamos para a nossa dica. Muito bem. Então, falar da body art é falar da arte do corpo, a performance do corpo, a participação do público enquanto espectador e até mesmo artista. Porque quando ele interage, quando ele movimenta, quando ele participa dessa arte, ele passa a ter o papel também de artista. E a body art que traz justamente o corpo como suporte, certo? Então, para falar mais um pouquinho, nós trouxemos algumas dicas. Vamos ver? Então, o corpo é encarado em sua materialidade. O que é essa materialidade? O sangue, o suor, a química, que é a tinta, não é verdade? E física do corpo, com um vasto campo de possibilidades criativas. Então, o corpo vai ser explorado, né, de várias possibilidades criativas. Para muitos estudiosos sobre o tema body art, é uma vertente da arte contemporânea e seu percussor foi Marcel Duchamp, que nasceu em 1887 a 1968. Ele, ao questionar os limites do conceito e o modo de fazer arte, dando início à reflexão sobre a arte conceitual, bem como a relação do sujeito com o mundo, como esse sujeito podia interagir com o mundo, como esse sujeito poderia fazer a sua arte e, ao mesmo tempo, ser o espectador, o artista, mas sair daquela arte convencional, certo? Mas aí existe também outro tipo de fazer arte que o corpo vai participar, que em português nós chamamos de acontecimento. Vamos para a nossa dica? Então, que é o acontecimento, em português, diferencia-se da performance. O Ramping, que nós chamamos, que é acontecimento, ele vai se diferenciar da performance. Por que ele vai se diferenciar da performance? No que se refere à performance, ela é mais cuidadosa, elaborada e pode ou não ter a participação dos espectadores. Neste último, que é o acontecimento, caso a performance pode ser registrada e documentada em fotografia, em vídeo, e este ser o produto do trabalho a ser exibido. Só que no acontecimento, o público ele vai participar, certo? Vamos ver mais um pouquinho? As principais características da body art. Quais são as principais características? Corpo humano como suporte e experimentação artística, materialidade e resistência do corpo, quando o corpo fica pendurado por ganchos, então essa resistência do corpo, relações entre a arte e a vida cotidiana, arte como forma de protesto, choque do espectador. O que mais nós temos sobre isso? Uso de performances, videoartes, instalações, temáticas livres de preconceito, cultura do corpo, sexualidade, nudez e etc. Tatuagens, maquiagens, deformações, transvestimentos, mutilações, escarificações, queimaduras, implantes e ferimentos. Então, tudo isso faz parte da body art. Então, quando ele vai falar, ele vai colocar o seu corpo como suporte, ele vai estar utilizando o quê? A body art, certo? Então, agora nós vamos para o nosso encerramento. Então, gostaram do nosso conteúdo da nossa aula? Para ter acesso a mais conteúdos interessantes, é só nos seguir no @centrodemídias_am e nos marque em #Projeto Conquistar Seducan, certo? Então, até breve.